Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, a Pro aqui mais uma vez para a gente dar início a mais uma videoaula para os alunos do segundo ano. Como sempre, a gente vai iniciar nossa aula fazendo a correção da nossa atividade. Quando a Prof sempre fala aqui para vocês, é importantíssimo que eu execute minha atividade em casa e muito importante também que eu faça com a Pro a correção dessa atividadezinha que eu fiz em casa. Por que eu preciso corrigir a atividade de casa? Quando eu corrijo a atividade de casa, eu tenho aí a oportunidade de perceber onde eu errei, corrigir o meu erro e não cometer novamente aquele erro, porque agora eu já sei como fazer aquela atividade. Hoje a gente vai iniciar nossa aula fazendo a correção da nossa atividade, que está aí na página 336 do livro de vocês. A gente está falando sobre o quê? Sobre geografia, falando sobre os transportes. Então, nossa aula vai começar aí, nessa correçãozinha aí. Então, aqui no primeiro, fala assim, para o segundo ano. Ligue cada meio de transporte ao lugar onde ele circula. Então, lembram que na aula a Pro disse, de acordo com o transporte se locomove, ele tinha, ele estava inserido em grupos diferentes, ele podia ser terrestre quando anda na terra, aquático quando anda na água e aéreo quando anda no céu. Então, vamos aqui agora. O nosso trem, a gente vai ligar aqui o trem para os trilhos, Aqui, ó. Liga o trem para o último quadradinho aqui do outro lado, que é os trilhos. O navio, a gente liga aqui para a água. E o avião, a gente vai ligar aqui para o céu, Que é onde ele se locomove. E no 2, vamos desenhar no espaço abaixo o meio de transporte que você utiliza para ir para a escola. Então, se para ir para a escola eu vou de ônibus, eu vou desenhar o ônibus. Se eu vou de moto, eu vou desenhar a moto. Se eu vou de carro, vou desenhar o carro. Se eu vou de bicicleta, desenho a bicicleta. E se eu não for de nenhum, for andando, eu desenho aí uma pessoa andando. Então, vocês vão desenhar o que vocês utilizam para se deslocar da casa de vocês até chegar na escola, Naquele período maravilhoso que a gente podia ir para a escola todos os dias e ter contato um com o outro, que era um tempo muito bom mesmo. Nossa atividade era rapidinho, porque era o primeiro e segundo, Vamos colocar a data de hoje, não podemos esquecer de forma alguma, porque a gente precisa disso. Com fé em Deus no nosso retorno presencial, para provar aí que vocês estavam acompanhando a aula, estavam fazendo a correção direitinho. O que a Pro quer agora? Que vocês guardem o livro e a gente vai dar sequência agora ao estudo de redação. Vamos iniciar nossa semana hoje tendo aula de redação. Porque, gente, hoje a gente vai começar, Já estudamos o gênero injuntivo, informativo e narrativo. E agora vamos estudar as tipologias, que é os tipos de texto que estão inseridos nesses grupos. Então, no início da nossa aula de hoje, a gente vai estar aí, Vamos estar falando hoje aí sobre quem, gente? Sobre o gênero textual fábula. Então, segundo ano hoje, a gente vai começar a estudar um tipo de texto, o tipo de texto fábula, e que está inserido aonde? No nosso gênero textual narrativo. Então, vamos aí dar início, porque cada tipo de texto inserido naquele gênero tem lá suas características, seus objetivos, suas linguagens, suas estruturas. Então, para que eu consiga produzir uma fábula, é necessário que eu tenha conhecimento de todos esses campos aí que são importantes. Primeiro momento, a gente vai aí, definir o que é. Então, o meu texto diz assim: fábula é um gênero literário cujas características principais é a narração alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos e pedagógicos. Ixi, muita coisa que a gente trouxe aí, não é verdade? Então, vamos analisar aqui bonitinho. Vou pegar a caneta dela aqui. E a primeira coisa que a gente vai descobrir é que ele disse que ele é uma narração. Tá vendo? Então, eu já sei daquelas nossas outras aulas que os textos que têm narração são os textos que contam o que, gente? Contam histórias, Eu tô contando história aí. Outra coisa que ele fala importante que a gente precisa lembrar
é que ele diz que é uma história o quê? Fantasiosa. Então, se é fantasiosa, ela foi imaginada, né? Ela foi imaginada aí na cabecinha de vocês. Essa historinha não é verdadeira, né? Ela não está acontecendo de verdade. Dá para mudar aqui a cor dessa tinta para ficar mais chamativa. E outra coisa que ele fala, que esse tipo de texto não tem compromisso com a realidade. O que significa aí, gente? Significa que eu não tenho aí a intenção de informar nada. Eu estou trabalhando com esse tipo de texto porque eu quero me divertir. Justamente, bem no início aqui, ele fala que é um gênero literário. Então, os gêneros literários têm essas propostas aí, ó. Deixa eu ler para vocês aí, ó. Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com o objetivo e características próprias, com linguagem elaborada de forma a causar emoção ao leitor. Então, quando eu tenho gêneros literários, segundo ano, eu estou aí trabalhando a questão da diversão, eu quero me divertir, não estou aí informando nada, não estou ensinando nada, eu estou contando uma história que tem como função o divertimento. Então, de coisa que a gente já aprendeu aqui, ó, que a fábula é um gênero que tem como proposta principal a diversão, que é uma narração porque conta uma história, que usa coisas imaginárias e que o compromisso dela não é com a realidade, né? Não é com as coisas verdadeiras. Ó, o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. A palavra fábula significa jogo, histórias e narrativas. Como ele é uma narrativa, ele tem os elementos que a gente precisa obedecer da narrativa. Lembra que a gente estudou os elementos de uma narrativa? Eu vou trazer para vocês novamente. Significa que nas fábulas eu vou encontrar quem? Personagens, né? Na fábula eu vou encontrar o quê? O tempo. Vou encontrar o espaço, né? Vou encontrar o narrador e, por último, eu vou encontrar também o enredo. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Personagens são aquelas pessoas que participam ativamente da história, né? Que estão ali. A história se desenvolve a partir deles, dos personagens. O tempo é quando essa história aconteceu. Essa história aconteceu semana passada, ano passado, hoje de manhã, né? O espaço é onde essa história aconteceu. Ela aconteceu num castelo, numa floresta, na sala de aula, na sua casa. O narrador é quem narra, é quem conta a história, né? Esse narrador pode ser a própria pessoa que participou da história ou pode ser uma pessoa que está contando a história de outra pessoa. E o enredo é tudo que a gente vai seguir, né, para poder contar essa história. É o começo, o meio e o final dessa história. Então, vamos aí. Já vimos aí os nossos elementos. O que é que eu vou ver agora, gente? Eu vou aí saber que uma narrativa, que a fábula é uma narrativa breve, que sempre leva a um ensinamento, porque a moralidade a distingue dos demais gêneros textuais. Então, quando a gente lê uma fábula, que é a primeira coisa que vai estar lá? É a proposta de ensinar alguma coisa, né? A gente está lendo uma história que tem por objetivo divertir, né? Mas dentro dessa diversão, dentro dessa história, vai estar inserida lá um ensinamento. E esses ensinamentos a gente geralmente chama de valores, né? A gente vai ter contato aí com os valores da nossa historinha. Que valores seriam esses, gente? Pode ser valores como a amizade, valores como o respeito, valores como a humildade. Então tá ali o desenvolvimento da história, a história está acontecendo e nesse desenrolar da história
Valores vão estar inseridos dentro da historinha no final, quando vem a moral, vai trazer para a gente o ensinamento que trabalha justamente esses valores que a Pro está apresentando para vocês. Esses aí é um dos que vocês podem encontrar, mas existem muitos mais, muito mais, né? A gente sabe que a narrativa, né, a história está sendo contada com o intuito de passar um valor. Então, vou ler aí, ó. A moral das fábulas adquiriu vida própria, transformando-se em provérbios, frases prontas, vindas do conhecimento popular, transmitida de boca em boca e que encerram um certo ensinamento sobre um aspecto da vida. Então, vou trazer aqui para vocês, esta é um ensinamento de uma fábula muito conhecida. Quem lembra aí da historinha da tartaruga e a lebre? Lá no finalzinho vem esse provérbio que diz: quem segue devagar e com constância sempre chega na frente. Qual é o ensinamento aí? Que a gente não desistisse da nossa proposta, do nosso objetivo, porque aparentemente a lebre não conseguiria ganhar a tartaruga não conseguiria ganhar da lebre, não é isso? Mas isso aconteceu. Aconteceu por quê? Porque a tartaruga não desistiu durante todo o processo. A lebre ficou lá trabalhando o quê? A falta de humildade da lebre. A lebre se achava muito superior. Faltou ao que a lebre também? Respeito. Então, o ensinamento desta fábula tem esta proposta. A proposta de trazer aí a questão de você respeitar o próximo, de você ter humildade mediante as suas atitudes. Outra moral muito boa é essa aí, ó. Lembra da historinha da cegonha e da raposa, né? Que a raposa convida a cegonha para casa dela para jantar, mas lá ela não se preocupou com as características físicas dela e colocou a sopa num lugar onde ela não conseguiria beber. Então a moral é: trate os outros tal qual como deseja ser tratado. Então, do jeito que eu trato as pessoas, é como as pessoas vão me tratar. Se eu trato com respeito, eles vão me respeitar. Se eu não trato com respeito, acontece de que em algum momento a pessoa também não vai me respeitar. Então percebam que fora contar uma história, fora divertir vocês, a fábula também tem como um dos objetivos trazer valores que estão inseridos no processo da construção da história. A narrativa utiliza com frequências elaboradas, com frequência, embora não seja regra, animais como os personagens principais. Então, lá nas fábulas, a gente tem muito uso aí de quê? Dos animais, como quem? Como os personagens. Embora não seja obrigatório que você faça isso, a maioria das fábulas fazem essa proposta de trazer os animais como os personagens principais dessa narrativa. A fábula é um gênero antigo utilizado com frequência entre os povos asiáticos. Esopo era um escravo grego que viveu durante o século VI a.C. e o teria consagrado. La Fontanier está entre os principais autores do gênero e no Brasil a pessoa que mais tem destaque aí na construção das fábulas é o nosso amigo Monteiro Lobato, né? Então, o que a gente conseguiu aprender aqui, gente, ó? Conseguimos aprender que a fábula utiliza quem? Animais como personagens principais. Embora isso não seja uma obrigação, é uma prática muito frequente, né? Os escritores fazem isso com frequência. Esse homem aqui, chamado de Esopo, um nome bem estranho, era um escravo grego que viveu, né, no século 6 a.C. E ele contava histórias através de fábulas. Outro personagem muito importante é La Fontanier, e aqui no Brasil, a pessoa mais importante na construção das fábulas é o nosso amigo Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui eu vou trazer para vocês o nome de algumas fábulas de Monteiro Lobato. Aí tá escrito para vocês aí, né? A Coruja e a Águia,
o pastor e o leão, o julgamento da ovelha. São todas fábulas escritas por Monteiro Lobato, né? Muito famosas, né? Para as crianças, essas fábulas aí que a Pro trouxe para vocês como exemplo. Agora vamos falar aí das características da fábula. Vamos falar aí das características dela, ó. Ela é uma narrativa alegórica em prosa e verso, o que significa que é uma narrativa em prosa. É uma narrativa escrita em parágrafo ou naquelas linhas curtinhas em forma de poemas. Também podemos encontrar as fábulas assim. O comportamento é antropomórfico. Significa o que essa palavra difícil? Que o comportamento dos animais são semelhantes ao do homem. Outra característica da fábula é a apresentação dos aspectos, né, virtudes, qualidades e defeitos do caráter humano através do comportamento dos animais. Lembram que quando a Pro trouxe para vocês lá aquelas morais das nossas fábulas, estava justamente falando disso, né? Uma das características é apontar coisas erradas que o ser humano faz e ali, de certa forma, trabalhar através de uma moral que aquilo não é legal. A temática é bastante variada, como, por exemplo, a vitória sobre a inteligência, né? A vitória da inteligência sobre a força, a derrota do orgulho e etc. Então, a gente está trabalhando ali conceitos que ajudem o ser humano a construir valores importantes. Por ser um gênero transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história. Então, como a fábula lá no início, ela era feita a contagem era feita através de pessoa para pessoa, então cada pessoa acrescentava ou retirava ali um elemento e aquela mesma fábula pode ter muitas versões. Outra característica, né? As personagens da fábula são denominadas personagens tipo, pois representam o comportamento de um conjunto de pessoas e não da forma individualizada. Alguns exemplos são a cigarra, que representa os irresponsáveis, a formiga, que representa o grupo dos trabalhadores. Então, esse personagem tipo, ele traz ali o estereotipo, vamos dizer assim, a forma como algumas pessoas reagem. E quando foi feita a fábula, qual era a intenção? A intenção era apontar esses comportamentos errados, né? A apresentação de uma lição ou uma moral no final da história. As fábulas podem ser escritas em prosa, que são textos com parágrafos, ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência aos personagens. O tempo e o espaço relacionam-se ao habitat dela e a linguagem é simples, objetiva e direta, pois há diálogos com a presença de discurso direto. Então, ele falou aí, lembra do elemento da narrativa? Então, o tempo e o espaço que eles utilizam na construção da fábula geralmente fala sobre onde o animal mora. Tipo, vamos contar a história aí da cegonha e da raposa. Onde era o espaço, acontecia na floresta, né? Onde eles moravam. Então, eles sempre utilizam esse espaço onde o animal mora para ser o espaço da história e o tempo também. Vamos falar da estrutura de uma fábula, gente. Então, sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Então, é isso que a gente encontra aí, né? Ó. No início, apresentamos as personagens e a situação, depois desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação e, por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre o ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto. Para casa, hoje a gente vai ter atividade, né, no nosso livro, no nosso caderno de redação. E aproveitar postando lá no grupo da escola a atividade para vocês acessarem. Clica lá no documento, vai ter lá a atividade para vocês. Vocês vão escrever no caderno de redação ou de português e aí vão fazer e na próxima aula a Pro volta com a correção. Então fiquem com Deus e até lá.